Com novas aparições nessa guerra, vão ser confrontos que vão agitar essa terceira parte da Guerra Sangrenta de Bleach. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de Bleach. E dessa vez comentando sobre os episódios 4, 5 e 6 da terceira parte da Guerra Sangrenta de Bleach. E que tivemos bastante coisa, até porque são 3 episódios e cada um teve um destaque aí que eu quero comentar. Porque temos aí a volta de um certo personagem muito esperado aí, que apareceu desde a primeira parte e que só agora vai ter um foco maior no anime. E que todo mundo sabe que eu tô falando, que é o Aizen. O Aizen voltou e agitou todo mundo aí nesse 5º episódio, e que era para ser o destaque junto com o 6º episódio, se não fosse a luta que tivemos no 4º episódio, que foi entre o Ichigo e o Ishida, que foi uma luta que inseriram ali uma sequência que não tinha no mangá. Tinha a aparição do Ishida ali no 4º episódio, mas não tinha toda essa luta que foi elaborada no 4º episódio, e que eu já vou comentar. E aí o 6º episódio, que foi o último episódio que lançou agora, foi uma coisa aí que seguiu mais a risca o mangá, não tem tanta diferença assim, tem uma coisa ou outra que é diferente, mas não é nada relevante. Mas é uma coisa que surpreende bastante as pessoas, porque muda a situação para os Quinches e os Shinigamis, e que vão iniciar um novo confronto, e que já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Bleach ou de outros animes e mangás. E bom, o 4º episódio continua daquela parte em que o Capitão Kitaki, ele fez aquele ritual e se tornou o braço direito do Rei das Almas, e está segurando o cristal do Rei das Almas por um fio, segurando o cristal e parando com todo aquele tremor, e dando um tempinho aí para o pessoal derrotar o Yhwach. E bom, indo para o Palácio Real, temos a reação de Yhwach, que não está entendendo nada do que está acontecendo, porque ele está querendo entender do porquê o Rei das Almas está atrapalhando ele, do porquê ele está sendo atrapalhado pelo Rei das Almas. E bom, ele sabe daquele negócio, né, de que o braço esquerdo significa o avanço e o braço direito significa a inércia, que é o braço aí que está segurando, a mão que está segurando o cristal agora, e que está segurando esse cristal agora por um fio que resta, e que logo em seguida o Yhwach vai tentar tirar essa mão que está segurando o cristal, só que logicamente ele vai ser atrapalhado pelo Ichigo e os seus amigos, que tentam impedir o Yhwach de encostar no cristal. E logo depois temos a Orochi fazendo uma barreira em volta do cristal para que ele não chegue perto. E bom, logo depois temos aquela parte em que o Ichigo, ele fica repetindo toda hora que ele vai proteger tudo. Ele vai proteger o mundo humano, o Ecomundo e a Soul Society. E ele fica falando que é por isso que ele vai impedir o Yhwach. Só que logo depois, ele ouve uma resposta do Yhwach que ele não esperava. Porque o Yhwach, ele fala que o Ichigo ele só fala isso porque ele é incapaz de dizer que ele vai derrotar a pessoa que é responsável pela morte da mãe dele. Porque quem não se lembra, para quem não se lembra do que foi mostrado nessa Guerra Sangrenta, lá na primeira parte, a mãe do Ichigo foi morta por um Hollow. Só que assim, ela era uma Quinch, então não era para ela ter sido morta por um Hollow qualquer não. Só que aconteceu uma coisa nesse momento, no momento em que ela ia derrotar esse Hollow, o Yhwach tirou os poderes dela, tornando ela uma humana comum, e no final morrendo para aquele Hollow. Então assim, ele é o responsável pela morte da mãe dele, e ele fica falando para o Ichigo que a incapacidade dele de dizer que vai matar o responsável pela morte da mãe dele o torna fraco. E bom, logo depois a situação fica mais complicada para o grupo do Ichigo, porque logo depois temos uma aparição que todo mundo estava esperando, que é do Ishida, que aparece na frente do Ichigo e interfere na luta dele com o Yhwach, e que ele fica atirando no Ichigo e nos seus amigos, e que o Ichigo não está entendendo do porquê o Ishida está do lado do Yhwach. E bom, a Orochi tenta parar o Yhwach, só que logo depois ela tem seu braço destruído por esse Stern Ritter, e logo em seguida é jogada para fora do Palácio Real. E bom, a gente vê o Yhwach tentando tirar a mão direita do cristal do Rei das Almas, e enquanto ele tenta tirar, a gente vê que os tremores vão voltando aos poucos, porque é essa mão que está segurando o cristal e parando os tremores nos 3 mundos. E é uma coisa que o Ichigo não quer deixar que aconteça, só que ele está sendo impedido pelo Ishida, que está atrapalhando ele. E o Ichigo ele quer entender do porquê disso, porque o Ishida está do lado do Rei dos Quinches, que está fazendo isso, está querendo destruir os 3 mundos. Só que o Ishida ele parece decidido, porque ele fala para o Ichigo que ele sabe do plano do Yhwach, que na verdade ele sabe que o Yhwach ele vai destruir os 3 mundos e construir um novo mundo. E é uma coisa que deixa o Ichigo surpreso, porque se o Ishida ele sabe de todo o plano do Yhwach, porque o Ishida está do lado deles, e que no final ele acaba falando para o Ichigo que é porque ele é um Quinch, e que é uma resposta que não satisfaz o Ichigo. E bom, logo depois temos uma luta que todo mundo deve ter dado risada, porque foi a luta entre o grupo do Ichigo e esses 4 Stern Ritters que formam a elite que anda ao lado do Yhwach. E que assim, você deve ter dado risada, porque esses 4 aí lutaram contra a Divisão Zero. Então assim, agora lutar contra a Orihime, o Chad e esse outro cara aí, o Ganjo, não deve ser nada pra eles. Então você fica pensando, é muito desequilibrada essa luta. E que assim, colocar o grupo do Ichigo se equivalendo com esses 4 Stern Ritters é de dar risada. Mas a luta que foi destaque nesse episódio, que eu falei antes de começar a falar sobre esse episódio, foi a luta entre o Ichigo e Ishida, que teve muita coisa que não teve no mangá.
Porque no mangá, foi só o Ishida aparecendo e atrapalhando o Ichigo e o Yahaba, e no final ele se livrando rapidamente do grupo do Ichigo. Só que no anime, tivemos toda uma sequência que não teve no mangá e que foi criada aí para o anime, e que foi uma coisa muito bem feitinha, assim, fizeram muito bem essa parte aí da luta entre o Ichigo e o Ishida. Teve até movimentação fluida aí também, teve até certos momentos que teve uma movimentação da luta dos dois, e que foi uma luta muito bem feita com vários golpes que chamaram atenção. E bom, tem uma parte da luta dos dois que chamou atenção, porque tem um certo momento em que o Ishida, ele consegue acertar um tiro no Ichigo, e que no final aparece aquela proteção Quinch que o Ichigo tem, porque ele tem sangue Quinch por conta da mãe dele. E bom, logo depois, o Ichigo acaba interceptando o Ishida e perguntando mais uma vez, querendo tirar satisfação do porquê ele está do lado do Yahaba. E no final o Ichigo ele acaba sendo surpreendido com uma outra coisa que não tinha no mangá e que foi colocada por conta dessa luta, que foi o Ishida ativando a sua forma Volt Stern Reach, que é aquela forma super poderosa dos Quinches, e que foi uma coisa que deixou o Ishida muito mais poderoso. E você fica pensando, pera, ele estava meio que lutando de igual para igual com o Ichigo antes, o que vai acontecer agora? O Ishida tá muito mais poderoso, e logo em seguida mostra o quão apelão está agora nessa forma. E bom, o anime ele volta rapidamente para seu Society, porque mostra o pessoal preocupado com a situação do Kitaki, porque ele está segurando as pontas e tornando o braço direito do Rei das Almas. Só que assim, o Yahaba tá tentando tirar esse braço direito, e toda hora que ele interfere em alguma coisa lá no cristal, no braço direito que está segurando o cristal, ou atacando ele, o Kitaki ele acaba sentindo, o corpo do Kitaki ele acaba sentindo, e o pessoal tá preocupado com o que está acontecendo com ele também e quanto ele vai durar. E logo depois dessa parte voltamos para a luta entre o Ichigo e o Ishida, e que mostra o Ichigo com muitas dificuldades contra o Ishida, até porque ele está muito mais forte agora nessa forma. Em certo momento ele até perde uma das suas tramontinas, que eu não consigo chamar de espada não, é uma tramontina que ele está segurando. E bom, logo depois vamos para aquela luta que todo mundo já sabe a resolução, que é aquela luta entre aqueles 4 Stern Withers e o grupo do Ichigo. E que o grupo do Ichigo, ele até tenta elaborar uma estratégia para derrubar os Stern Withers, porque eles sabem que de frente eles não vão ganhar deles, só que no final não acaba adiantando, porque eles entram naquela forma Volt Stern Reach e acabam voando, não caindo do Palácio Real. Foi uma boa tentativa, mas não adiantou nada no final. Voltando para a luta entre o Ichigo e o Ishida, temos uma explicação do Ishida, do porquê ele está do lado do Rei dos Quinches, porque ele acaba explicando que ele tomou essa decisão depois de ler o diário do seu mestre, e que nesse diário dizia que os Quinches eles foram perseguidos e massacrados pelos Shinigamis, incluindo o mestre dele, e é por isso que ele está do lado do Yahaba, porque ele não se conforma com os Quinches sendo perseguidos pela vida toda, e é por isso que o Ishida ele está decidido a ficar nesse caminho. E logo em seguida temos a parte final da luta dos dois, porque o Ishida e o Ichigo eles vão usar seus golpes finais, e logo em seguida mostra uma disputa de poderes entre os dois, e que mostra que os dois são muito fortes, só que logo depois mostra que o poder do Ichigo era maior que o do Ishida, e que parecia que o Ishida ia perder. Só que no final, mostrou que o Ichigo não tinha intenção de matar o Ishida, que na verdade, ele usou esse golpe sem mirar no Ishida, ele só usou esse golpe para impedir o ataque dele, e que ao contrário do Ichigo, o Ishida parece diferente, porque ele mirou mais uma vez seu arco no Ichigo e acabou atirando nele, e no final causando esse dano no Ichigo, e que era uma coisa que você não esperava, era uma coisa que você não achava que ia acontecer, e que é mais uma coisa que também não tinha no mangá, porque essa sequência aí de luta não tinha no mangá. Então essa resolução, com o Ishida atirando no Ichigo e fazendo esse rombo aí no corpo dele, não tinha no mangá, era só o Ichigo e seus amigos caindo aí do Palácio Real, parando em uma outra parte aí da Divisão Zero, e que assim, você vendo o corpo do Ichigo, você fica pensando, pera, o que aconteceu com ele? Ele vai estar à beira da morte de novo? Porque assim, ele tá com um baita rombo agora, e que é uma coisa que vai ser mostrada no 5º episódio, e que por conta disso que o Ishida fez agora com o Ichigo, ele acabou sendo aceito por aqueles Stern Withers, porque até agora ele era um forasteiro, ele era um cara de fora, só que logo depois dele fazer isso com o Ichigo, eles acabaram aceitando ele e confiando mais nele agora, e que assim, não mostraram esses Quinch derrotando o grupo do Ichigo, mas tá óbvio que eles derrotaram eles, e que o episódio não acaba nessa parte porque temos uma cena pós-crédito, e que nessa cena pós-crédito mostra que o Yahaba na verdade está muito mais forte que o Rei das Almas, que na verdade ele consegue se sobrepor àquele poder que está segurando o cristal, e que no final ele consegue tirar aquela mão direita que estava segurando o cristal, e que mostra que está sentindo isso. E logo depois mostra ele e os demais Stern Withers destruindo o cristal do Rei das Almas, e que logo depois mostra ele absorvendo o corpo do Rei das Almas e mostra que ele está ficando mais poderoso. E essa cena pós-crédito acaba com essa cena mostrando o Yahaba com vários olhos. E agora vamos para o 5º episódio, em que tivemos um foco maior no pessoal que está na sua Society, e que eles estão tentando fazer o portal para ir para o Palácio Real, e que foi nesse episódio que tivemos um grande destaque para um certo personagem que todo mundo estava aguardando a sua volta, porque nesse começo de episódio
após o Yharabá ter absorvido o Rei das Almas, ele está tentando controlar o poder do Rei das Almas, e que é uma coisa bem complicada até pra ele, e que por conta disso, vários monstros começaram a aparecer e foram em direção ao Sereitei, e que agora o pessoal que está na Soul Society está tentando lidar com esses monstros que desceram até aí, e que o pessoal aí não está conseguindo conter esses monstros, porque a Soifon, ela tentou usar sua arma contra eles, mas não deu certo, e logo depois o Byakuya também tentou usar sua Bankai contra eles, e no final também não deu certo. E que assim, você pensa, os dois são muito fortes, não conseguiram lidar com esses monstros, então você fica pensando como eles vão derrotar esses monstros agora. E que logo em seguida temos a surpresa, e que foi um momento aí de empolgação para todo mundo, porque logo em seguida, vários desses monstros foram mortos de uma vez. E que é uma coisa que você fica surpreso, porque dois capitães não estavam conseguindo lidar com eles, e do nada vários morreram de uma vez. E na cena seguinte veio a explicação para isso, porque a pessoa que aniquilou esses monstros foi o Aizen, ele que apareceu aí e destruiu todos esses monstros. Ele nem usou uma arma, ele só permaneceu na cadeira e usou essa pressão espiritual. E ele até caçou o pessoal que está tentando lutar contra esses monstros, falando que na verdade é só usar sua pressão espiritual, é só usar sua Reiatsu contra esses monstros. E que mostra como o Aizen, ele é um cara bem diferenciado, na verdade ele é muito forte e muito apelão. E que nesse episódio só mostrou isso, mostrou quão apelão o Aizen é, mesmo nesse estado aí selado aí com seus poderes. E que assim, é lógico que a aparição do Aizen do nada surpreendeu várias pessoas e chocou também, porque na verdade era pra ele estar preso no Muken. E que logo depois vem a explicação para todo mundo, porque o Kyoraku aparece diante deles e fala que foi ele que trouxe o Aizen. E que assim, é lógico que várias pessoas contestaram a decisão do Kyoraku, porque o Aizen é um dos maiores inimigos deles, e fez bastante coisa naquele arco dos Arrancars. Então lógico que eles têm ressentimento contra o Aizen, eles até querem matar ele, e por isso que eles contestam a decisão do Kyoraku de soltar ele. Só que logo depois ele fala uma coisa para eles que fez bastante sentido, porque ele acabou dizendo que apenas honra não vai salvar a Soul Society, e que é a situação atual, porque eles precisam de ajuda, e o Aizen é uma baita de uma ajuda para eles. Lógico que eles não querem a ajuda dele por conta do que aconteceu no passado, só que assim, se você tem a possibilidade de usar os poderes dele para usar contra o seu maior inimigo no momento, vale a pena usar. E é isso que o Kyoraku está falando para eles, porque para ele, combater o mal com outro mal não é sim uma coisa maléfica. E logo depois ele falaria isso para os demais, pareceu que estava resolvido. E o Aizen malandro falou, então o caso está resolvido, então solte meus demais selos aqui, então solte os demais selos. Só que obviamente o Kyoraku não vai fazer isso, porque senão o Aizen vai fazer o que ele quiser. Ele pode até tentar acabar com o Yharabá para ajudar eles, mas no final ele pode se revoltar e fazer outra coisa. E que assim, o Aizen fica naquele joguinho perguntando para o Kyoraku se ele acha que ele consegue lidar com esses monstros sentado nessa cadeira. E que logo depois o Kyoraku basicamente, ele falou para o Aizen, não precisa, você consegue assim mesmo na cadeira você consegue derrotar esses monstros, até porque você é uma pessoa que não ficaria sem fazer nada enquanto esses monstros atacam você. E que logo depois temos uma parte que surpreendeu todo mundo, porque o Aizen acaba usando um golpe muito forte, e que é esse aí, o Hadou número 90, que todo mundo teve que se afastar porque é um golpe muito poderoso, e que acabou causando uma baita de uma destruição. E logo depois do Urahara, ele até comenta que talvez o Aizen, ele tenha ficado mais forte depois daquela batalha contra o Ichigo. E que assim, o pessoal fica surpreso, porque o Aizen estava preso, então ele ficou muito mais forte preso no Muken. Esse cara é um monstro então, exatamente, o Aizen é um monstro, ele é um cara muito forte e bastante surpreendente, porque o cara simplesmente estava preso ali por vários anos e se tornou muito mais forte. E essa parte mostra exatamente isso. Só que uma das intenções do Aizen com esse golpe era destruir a cadeira, que agora está intacta. Então não adiantou de nada usar esse golpe, mas pelo menos ele conseguiu criar uma fissura na barreira, e que agora eles podem usar essa fissura para chegar até o Palácio Real. E bom, o Aizen acaba comentando que apenas a pressão espiritual dele é o suficiente. E bom, mesmo que ele estivesse preso, ele está muito ciente do que está acontecendo, e está ciente também o que são esses monstros, porque ele acaba falando que esses monstros são parte do poder de Yharabá, que está tentando absorver o poder do Rei das Almas. Só que até para o Yharabá precisa de tempo para conseguir absorver e conseguir controlar o poder do Rei das Almas. E que logo depois ele acaba comentando, vocês precisam ir até o Palácio Real? Não tem problema, eu derrubo para vocês. E que é uma coisa que pareceu que ele ia conseguir fazer, porque ele realmente ia usar seu poder para derrubar o Palácio Real. E que o pessoal não quer que isso aconteça, assim, eles querem chegar até o Palácio Real, mas não querem que ele seja destruído dessa forma. E bom, vocês ficam vendo essa cena e pensando que o Aizen ele é muito apelão por conta do poder que ele está mostrando, e que no final acabou dando errado, porque na verdade ele não consegue mandar seu poder até o Palácio Real. E que logo depois veio a explicação do Kyoraku,
porque os selos que mantêm o Aizen preso não anulam a pressão espiritual dele, ela só mantém perto do corpo dele, ou seja, ele não consegue usar essa pressão espiritual até o Palácio Real, que está muito longe. E mostra que na verdade quem fez esses selos foi esse capitão cientista que se gaba muito das suas tecnologias, e que o Aizen até acaba desafiando ele, falando para eles testarem qual é mais forte, se essa é a tecnologia ou o poder do Aizen. E que assim, ele não vai cair nessa conversa, é lógico que ele não vai cair nessa conversa, porque se ele colocar ao máximo o selo e liberar o poder do Aizen, tem muita chance de dar ruim. E bom, depois temos uma parte que ninguém esperava, porque do nada aconteceu isso aí com o Aizen, e que foi mostrado que esse Quinch imobilizou o Aizen temporariamente, e que é uma coisa que várias pessoas não esperavam que o Aizen sofresse isso em algum momento, porque pegaram de surpresa ele do nada. Mas pode também ser culpa dos selos que mantêm a sua Reiatsu perto dele, e que logo em seguida apareceu outros Quinches conhecidos ao lado desse cara, que também não querem que o Palácio Real seja destruído. Só que logo depois temos uma surpresa pelo lado dos Quinches, porque do nada esse Quinch é atacado pelo Basbi, e que logo depois tem a explicação para tudo isso, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo. Que basicamente esses Quinches que sobraram, eles querem derrotar o Yahaba, por ele ter abandonado eles, e eles querem se juntar ao grupo dos Shinigamis para ir até o Palácio Real. E que na cena seguinte tivemos uma parte que não tinha no mangá, porque o Capitão Kyorako, ele começa a convocar todos os Shinigamis para pegar a sua Reiatsu para formar o portal, para conseguir formar o portal para que o pessoal consiga ir para o Palácio Real. Só que assim, essa parte dos Shinigamis se reunindo em um certo ponto não tinha no mangá, essa parte não tinha no mangá, porque no mangá era só o pessoal que ia para o Palácio Real. Só que no anime todos os Shinigamis foram convocados, e que no mangá o Zaraki já tinha aparecido, só que ele apareceu só nessa parte agora, ele apareceu agora para ajudar o pessoal, e que primeiramente ele quer procurar sua tenente, só que logo após ouvir a tenente do Kyorako, ele acaba decidindo deixar com as demais pessoas esse trabalho, e que agora o grupo que vai para o Palácio Real está composto por Shinigamis e Quinches, e que é uma coisa que muitos não esperavam, Shinigamis e Quinches se aliando no meio dessa guerra, e mostra geral animado após ouvir o discurso do Kyorako, e nesse plano de invadir o Palácio Real, esses quatro também vão com eles. E bom, essa paisagem do pessoal se unindo para derrotar o Yahaba foi uma coisa que chamou a atenção do Aizen, porque ele está vendo Shinigamis e Quinches se unindo por um objetivo em comum, que é derrotar o Yahaba, e que é uma coisa bem inédita mesmo. Só que tem uma coisa que incomoda ele muito mais ainda, porque ele tinha interesse no Palácio Real, só que a pessoa que pisou primeiro no Palácio Real foi aquele que deteve ele, que é o Ichigo, e que é uma coisa que incomodou muito o Aizen. E falando no Ichigo, o anime volta a focar no Ichigo e no seu grupo, e mostra que eles ficaram bem após aquela queda, e que assim, você fica se perguntando, cadê aquele rombo que o Ishida fez no Ichigo? E que logo depois foi mostrado que a Orihime ficou curando ele, e que em seguida caiu de cansaço e fome também, como de costume da Orihime, e que logo em seguida mostrou que na verdade, ela curou todo mundo que está aí, inclusive a Orochi, que teve seu braço destruído, e que assim, a parte de como eles foram salvos dessa queda, foi uma parte que não tinha no mangá, e que assim, foi bem inusitada, na verdade, eu acho que foi mais para dar uma parte de comédia mesmo, porque foi mostrado que eles foram salvos pelo Kon, por esse boneco aí que consegue se transformar, e que foi explicado que quando eles caíram, ele se transformou e pegou todo mundo, e que agora mostra ele acabado aí no chão, parecendo que ele morreu agora, parecendo que ele deu a sua vida, e que logo em seguida temos uma cena de todo mundo rezando por ele, só que logo depois mostra que na verdade ele está vivo, e que assim, com todo mundo bem, agora é a hora deles contra-atacarem os Quinches, só que tem um detalhe, como eles vão voltar até lá sem que eles sejam percebidos, e que foi uma coisa que o Orochi já tinha pensado, porque logo depois um portal acabou se abrindo na frente deles, e que tivemos uma grande surpresa, porque nesse portal estava ninguém mais, ninguém menos do que o Green Hole, aquele arrancar número 6 que lutou contra o Ichigo no arco dos arrancares, e que assim, é um cara que o pessoal conhece pra caramba, e que quem acompanha o mangá estava esperando sua volta junto com a volta do Aizen, e que todo mundo estava especulando desde a primeira parte da Guerra Sangrenta, por conta de uma certa cena ali que foi mostrada de relance, mas não foi mostrado que era ele, mas todo mundo estava deduzindo já que era ele que iria voltar, e que agora aconteceu a sua volta. Então agora vamos ter todo mundo, vamos ter Shinigamis, Quinches e Arrancares, e no próximo episódio, no sexto episódio que eu vou comentar agora, temos mais um grupo aí que vai aparecer. Então essa guerra realmente vai envolver todo mundo, e que esse episódio não acabou nessa parte, porque como de costume, tivemos uma cena pós-crédito, e que mostra que o Yahaba, ele terminou de absorver o Rei das Almas, e que após isso, parece que algo está começando lá no Sereitei, porque do nada que mostra a estrutura Quinch que está no Sereitei, e mostra ela em direção ao Palácio Real, e que é uma coisa que eu já vou comentar e continuar falando no sexto episódio, e que agora no sexto episódio, o pessoal que está no Sereitei teve uma grande
grande surpresa, porque eles estão tentando fazer o portal para ir para o Palácio Real. Só que do nada, a estrutura Quinch que estava em volta do Seritei, que estava cobrindo o Seritei, começou a ser destruída e ir em direção ao céu. E é uma coisa que o pessoal não está entendendo do porquê está acontecendo, assim, do nada começou a ser tudo destruído em volta deles. E eles só têm noção que algo grande está acontecendo e que o inimigo deles é muito poderoso agora. E que logo depois a cena vai para o grupo do Ichigo, que se deparou com o Green Hole, que apareceu do nada na frente deles. E que o Ichigo não está entendendo do porquê ele está ali. Porque o Green Hole foi um grande inimigo dele no arco dos Arrancares. E que ele está vivo e demonstra que quer matar o Ichigo, que ele quer derrotar o Ichigo. Só que antes que ele tivesse a oportunidade de enfrentar o Ichigo, ele foi atrapalhado dessa forma pela Nel, pela Niniel, que atrapalhou desse jeito e pulando em cima do Ichigo. E que ela fica falando para o Ichigo que o Urahara deu um jeito dela ficar nessa forma adulta para ajudar eles. E que assim, foi uma coisa que não agradou uma pessoa, a Orihime, porque está vendo a Nel nessa forma em cima do Ichigo e que está incomodando muito ela, logicamente, assim, dá pra ver do porquê ela está incomodada. Tanto que o Chad percebeu que a Orihime está incomodada com isso e até comenta sobre a Orihime estar pensando do porquê o Urahara faz coisas necessárias. Só que no final é para o bem deles. E bom, uma outra surpresa que tivemos nesse episódio não foi só a aparição da Neliel e do Green Hole, mas também a aparição da Hiruka e do Yukio, que são do arco dos Fullbringers. Então assim, nesse arco da Guerra Sangrenta, todo mundo vai estar envolvido, todo mundo vai participar desse arco. E que é mais uma coisa que o Ichigo não entendeu, ele não estava entendendo do porquê o Green Hole e a Neliel estavam ali, e agora também não está entendendo do porquê a Hiruka e o Yukio estão aí. E que logo depois tem a explicação para tudo isso, porque só o Ichigo que não sabia desse plano, porque a Orihime e o Chad, eles estavam no Ekumodo antes com o Urahara, e foi lá que ele elaborou o plano, foi lá que ele contou para eles o plano deles de usar o Green Hole, a Neliel e também esses dois aí, a Hiruka e o Yukio. E que naquele momento em que eles estavam no Ekumodo, o Ichigo estava em direção ao Seritei para enfrentar o Yahaba pela primeira vez. Então é por isso que o Ichigo não sabe do plano deles e do porquê todo mundo está aí. E que assim, tem muita explicação desse plano aí dele de usar a Hiruka e o Yukio, e que se você quiser uma coisa mais detalhada, vá ver o anime, porque eu vou dar um resumão aqui. E que basicamente, eles vão usar os poderes da Hiruka de mover objetos e os poderes do Yukio de criar sua própria dimensão para chegar até onde Urichi fincou a estaca no Palácio Real. E que se mostra um método muito benéfico para chegar até o Palácio Real, porque assim eles escondem sua pressão espiritual, ou seja, os Quinches não vão detectar eles, e que isso cria a possibilidade deles fazerem um ataque surpresa. E bom, continuando a falar sobre ir para o Palácio Real, vamos para o pessoal do Seritei, que está tentando formar aquele portal para chegar até o Palácio Real. Só que as coisas começaram a dar ruim, porque eles não têm pressão espiritual suficiente para formar o portal. Porque antes, eles contavam com a pressão espiritual do Capitão Kitaki. Só que agora que ele não está mais disponível, agora que ele está fora de jogo, ele não pode fornecer pressão espiritual. Então falta muito para eles formarem o portal. Só que logo em seguida já aparece a solução para isso, porque esse capitão, ele revela que existe um amplificador de pressão espiritual, e que serve para aumentar a pressão espiritual que eles acumularam. E que ele falou que ele não revelou isso antes, porque ele não achou que a situação chegaria a esse ponto. E que logo depois que eles usam esse amplificador, eles conseguem fazer o portal, e que agora chegou a hora deles irem para o Palácio Real. E bom, voltando para o grupo do Ichigo mais uma vez, eles estão planejando seu ataque surpresa, e também esclarecendo algumas dúvidas que eles têm aí em mente. E que a Urichi, ela fala para o Ichigo cuidar do Yahaba e usar seu Getsuga Tenshin mais forte, enquanto eles vão tentar cuidar do resto. Só que assim, uma dúvida que apareceu nessa conversa são os poderes do Yahaba, porque eles sabem os poderes dos demais Quinches, só que eles não sabem dizer sobre os poderes do Yahaba. E uma outra dúvida que surgiu para o Ichigo é do porquê o Green Hole está ajudando, e que assim, o Ichigo na verdade, ele entendeu errado. O Green Hole não está querendo ajudar eles, ele só está fazendo isso porque ele não quer que o Ekumundo seja destruído, porque assim, ele não terá um lugar para derrotar o Ichigo, e que é uma coisa que o Ichigo próprio entende. E bom, a cena seguinte começa focando no Ishida, que está pensando no Ichigo, porque ele acabou de derrotar o Ichigo, ele acabou de derrubar ele do Palácio Real, e ele está pensando no seu amigo, até porque há pouco tempo eles estavam juntos, então não é uma coisa que ele apague imediatamente só porque ele está ao lado do Yahaba. Só que tem certos pensamentos dele, certas ações ao longo desse episódio que parece meio suspeito, e que você começa a pensar que talvez ele tenha outras intenções de ficar ao lado do Yahaba. Porque assim, você começa a pensar, será que ele está planejando fazer algo contra o Rei dos Quinches? Porque tem certas coisas meio suspeitas. E tem esse cara aí que parece não ter confiado no Ishida ainda, parece estar desconfiado com as ações do Ishida, e que vai ser uma coisa recorrente nos próximos episódios. E bom, continuando nessa parte do Ishida, ele está ao lado dos demais Quinches, observando a transformação final do Yahaba, e que acabou deixando todo mundo chocado, principalmente esse Quinch, que na verdade se borrou todo, ficou com muito medo da aparência que ficou o Yahaba, e que assim, se mostra uma aparência bem horrenda mesmo, e que logo depois ele ficou com mais medo ainda, logo depois que toda a estrutura do Palácio Real
começou a desmoronar, começou a ser destruída por conta dos poderes do Yahaba, que está usando seus poderes para reconstruir todo o local, e que assim mostra o quão poderoso o Yahaba é por estar fazendo isso aí. E bom, finalmente chegou a hora do grupo do Ichigo entrar no Palácio Real, só que antes disso, ele fala para Hiruka e Yukio ficarem dentro dessa caixa, porque caso eles precisem, a Hiruka e Yukio precisam tirar eles de lá. E tem uma certa conversa do Ichigo com a Hiruka sobre ela gostar de coisas fofas, e esse espaço que eles estão dentro aí nessa caixa não ser nada fofo, e que ele fala sobre ela já estar se esforçando muito, e que você vê ela dando uma corada, e que você fica pensando, é mais uma que está gamada no Ichigo, e que agora sim, o Ichigo tem várias possibilidades, mas todo mundo sabe quais são as principais e a principal na verdade, e que agora finalmente chegou a hora do contra-ataque deles, porque agora eles vão entrar no Palácio Real, ou não. Porque quando o Ichigo ele abre a porta, eles se deparam com essa paisagem Quinch na frente deles. E que fez eles não entenderem nada do porquê dessa paisagem. Porque a Yorichi, ela tinha fincado a estaca no Palácio Real. E era o destino final dessa caixa. Então por que eles estão vendo essa estrutura? E bom, foi uma coisa que o pessoal que estava no Sareitei também não entendeu. Porque eles entraram no portal e viram essa paisagem também. E assim, todo mundo está confuso do porquê dessa paisagem. Só que logo depois veio a explicação para isso. Porque a Yorichi, ela acaba se deparando com a estaca que ela fincou no Palácio Real, e percebendo que na verdade eles estão no Palácio Real, só que o Yahaba, ele reformulou todo o Palácio Real com seus poderes, e que assim mostra o quão poderoso ele está agora, e o absurdo que ele fez, o absurdo que ele acabou fazendo, e que logo depois a coisa se mostra mais complicada ainda, porque o irmão da Yorichi, ele percebeu a pressão espiritual da sua irmã, e quando ele percebe, ele tenta ir imediatamente em direção a ela, só que quando ele vai para fora da estrutura, ele acaba caindo, e que é uma coisa que ele não esperava, porque eles podem criar uma base usando as partículas espirituais, e que foi mostrado que eles não podem criar essa base, porque agora as partículas espirituais são controladas pelos Quinches, ou seja, eles detêm as partículas espirituais para colocar os Shinigamis em uma situação desvantajosa, só que não tem muito o que fazer sobre isso, e eles têm que avançar, e logo depois que eles decidem ir em direção ao Yahaba, surgiu uma fortaleza na frente deles, meio que indicando onde o Yahaba está, onde eles têm que chegar, e que assim mostra que os Quinches não estão se escondendo, na verdade, eles estão convidando os Shinigamis a chegarem até o local, e que na cena seguinte, mostra que os Quinches estão cientes de que o grupo do Ichigo e o pessoal do Sareitei estão no Palácio Real, e mais uma vez tivemos uma parte que chamou a atenção, porque o Ishida ele aparece meio apreensivo, então assim, o Ishida ele está preocupado com alguma coisa, e você fica pensando mais uma vez se ele não tem segundas intenções de ficar ao lado do Yahaba, porque na verdade aquele diário pode ter uma outra coisa que ele não comentou com o Ichigo, e que talvez seja mostrado nos próximos episódios, e que esse episódio acaba com ele estabelecendo que eles vão eliminar todos os Shinigamis, junto com o objetivo deles de criar um novo mundo, e é assim que se encerra esse episódio. Então assim, nesses 3 episódios tivemos muita coisa, como eu falei antes, assim, o 4º episódio teve mais coisa por conta daquela parte que foi acrescida que não tinha no mangá, que foi a luta entre o Ichigo e Ishida, mas assim, já no 5º episódio tivemos uma grande surpresa com a aparição e a volta do Aizen, assim, o Aizen mostrando que está muito mais forte, mesmo tendo ficado preso, e que assim, impressionou todo mundo, inclusive o telespectador, e assim, mostra como o Aizen é um cara diferente, e que após a volta dele, todo mundo está ansioso para ver ele lutando contra alguém, porque ele é muito forte, então o pessoal quer ver um confronto do Aizen com algum personagem, e também o encontro dele com o Ichigo, todo mundo quer ver a reação do Ichigo, quando ele ver o Aizen na frente dele, e que vai ser uma coisa bem interessante. E agora já no 6º episódio foi essa parte aí deles encontrando o pessoal do Ekumundo e o pessoal dos Fullbringers, e também o pessoal do Sareitei indo para o Palácio Real, e o Yahaba reconstruindo o Palácio Real e deixando desse jeito, e que foi uma coisa que chocou todo mundo. E bom, em comparação ao mangá, esse 6º episódio, tivemos uma pequena diferença que não foi tão grande, porque na verdade foi quase igual, porque assim, essa parte do Yahaba se transformando, no mangá, o pessoal estava esperando numa salinha ali ao lado, assim, eles não estavam na frente do Yahaba, eles estavam esperando numa sala ao lado, e logo depois eles foram até o Yahaba. E uma outra parte que não foi exatamente diferente, mas foi estendida, foi essa parte deles fazendo o portal ali no Sareitei para ir para o Palácio Real, porque no mangá era um pouco mais rápido, era um pouco mais acelerado. Agora essa parte foi estendida, porque tivemos acréscimos no 4º e no 5º episódio, assim, teve coisa que foi acrescida ali para dar uma enrolação nessa parte, mas que no final, se você for ver, é quase a mesma coisa. E bom, a nível de curiosidade, esses 3 episódios
chegaram a adaptar do capítulo 619 até o capítulo 628, e que assim, como eu disse antes, tivemos algumas diferenças e acréscimos, mas que não altera a história de forma significativa. Então assim, se você está ansioso para o próximo episódio e não quer esperar o próximo sábado, vá para o capítulo 629, que foi onde parou o mangá, e que está no ritmo de adaptação de cerca de 3 capítulos por episódio. Então o próximo episódio deve adaptar do capítulo 629 até o capítulo 631, e que vai ter um confronto, vai ter o primeiro confronto agora, e que vai envolver o Green Hole, e que vai ser uma coisa bem interessante de acompanhar. E você, o que você achou desses 3 episódios de Bleach, do episódio 4, 5 e 6? Você curtiu a volta do Wise no Green Hole, ou você está curioso para saber o que o Ishida está pensando? Comente aqui abaixo nos comentários. E também não se esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!